nós sabemos, né, como brasileiros, né, que o mercado de trabalho nosso, ele não reconhece os engenheiros como deveriam. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós pegamos o canudo, o diploma de engenheiro, de engenheira, e porventura até pagamos o CREA, né, para receber ali, né, o cadastro, você está apto a exercer, né, a função de engenheiro, de engenheira, nós sabemos que vai ser muito difícil atuar como engenheiro, como engenheira na carteira de trabalho. Nós sabemos que no Brasil, você atuando isso, é muito provável que você vai ser autônomo, né? Você vai ser analista, você vai ser técnico, você vai ser ajudante, vai ser encarregado, vai ser, enfim, tudo que pode imaginar de cargo, mas você não vai ser engenheiro, você não vai ser engenheira. Isso porque eles estão fugindo, né, de uma lei que obrigam, né, os engenheiros a receberem no mínimo 8 salários mínimos. Então, no Brasil, se você é engenheiro e tem um cargo de engenheiro, de engenheira, você deve receber no mínimo 8 salários mínimos, tá? Então, o que acontece? As empresas não precisam de engenheiro, elas precisam de analista, precisam de ajudante de engenharia, precisam de, enfim, de tudo que você pode imaginar ao redor do cargo engenheiro, engenheira. Mas eles não nomeiam você a sua função principal, o que você estudou, o que você se preparou anos, né? Então, no final das contas, você recebe o valor desse cargo que eles nomeiam, né? E qual que é o problema? Se você não aceitar, você não paga as contas de casa, você não, né, não alimenta a família, você não cresce na carreira, vai começar a ter uma lacuna. Então, o que normalmente nós fazemos? Nós colocamos aí pós-graduação, né, especialização, enfim, começamos a fazer várias coisas para tentar não deixar essa lacuna na nossa carreira, né? O que, de certa forma, nos ajuda a nos preparar ou ficar um pouco mais, nosso currículo um pouco mais robusto. Todavia, a experiência que a gente precisa, né, aquilo que vai dar a chance da gente crescer e, enfim, montar uma carreira realmente de sucesso como engenheiro, vai ficando para trás. Os anos vão passando, né? Então, qual que é o problema? O problema é que se a gente escolher o mercado de trabalho brasileiro, nós ficamos estagnados. Ou a gente aceita um salário baixo, um cargo que não é o nosso, né? Enfim, e várias outras coisas que não preciso citar em relação a chefe, a empresa, a hora extra, né? Todas essas coisas, né? E se a gente não aceita isso, a gente fica desempregado, ou, enfim, né, fica vivendo na casa dos pais, fica dependendo dos outros. E não é isso que a gente quer. Não é por isso que a gente estudou engenharia, né, e se formou, tá? Então, foi esse o principal motivo que me fez olhar para fora. Eu tinha estudado na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, eu estava fazendo estágio, prestes a me formar, e eu percebi que eu me aplicando a centenas de vagas, eu não estava tendo retorno. Eu comecei a me perguntar, tá, o que está acontecendo aqui? Eu ralei absurdo para conseguir me formar, assim, fora da curva de horas, 12 horas, 15 horas estudando em algumas semanas por dia, e eu não vou receber o reconhecimento que eu mereço, né? Eu não tinha perspectiva de conseguir nenhum cargo de analista naquele momento, né? Então, quando eu perguntei, eu estava fazendo estágio, eu ia ficar preso no estágio, tá? Então, basicamente, foi aí que eu olhei para a Alemanha e decidi, ok, eu preciso buscar, né, uma opção, né? E eu, naquele momento, eu não olhei só para a Alemanha, eu olhei para todos os países, né? Mas, enfim, vocês vão entender um pouquinho mais da minha história no evento Você Engenheiro na Alemanha. O que eu quero trazer aqui é a base para vocês entenderem, né, o porquê que eu olhei para fora e, enfim, cheguei na Alemanha, tá? E, felizmente, deu tudo certo na Alemanha e eu, enfim, descobri o real motivo de ser, né, o país da engenharia e de ser cobiçado por todos os engenheiros, né? Então, primeiramente, quando você
trabalha na Alemanha, você é extremamente assegurado. O que eu quero dizer com isso? Você tem a possibilidade de, né, se você vier por qualquer motivo adoecer, né, você tem total condição de pegar dias de folga porque está doente, você tem apoio da empresa, tem apoio do governo, você tem até uma pausa aqui que eles chamam burnout. Se você tiver um burnout, você pode ficar, se não me engano, 3 semanas de folga. Em relação a desemprego, é muito baixo o índice aqui, se eu não me engano, está entre 3% e 4%, tá? Desemprego. Você tem apoio do governo para conseguir o emprego, e nesse tempo você recebe um valor, se eu não me engano, em torno de 60% a 67% do salário que você recebia como engenheiro, até você conseguir essa nova posição, né? Você tem aqui, como engenheiro profissional, né? Você tem 30 dias de férias, mínimo 20, normalmente entre 24 e 30. E quando eu falo 30 dias de férias, você vai falar, Gerson, eu também tenho 30 dias de férias no Brasil, só que eu tô falando 30 dias de férias letivos. O que eu quero dizer é o seguinte, que o final de semana não conta, feriado não conta. Então, quando você coloca isso num calendário, esses 30 dias, vou dar um exemplo, 2 semanas de férias, né? Para nós, aqui na Alemanha, são 8 dias, no caso, ou enfim, depende muito, depende se a gente pega feriado, né? Mas, numa semana que não tem feriado, né, são 10 dias, ou seja, 14 dias de férias, você usa 10 dias de férias dos seus 30, tá? Normalmente a gente usa as férias quando tem feriado, né? Ou seja, tem um dia ou outro de feriado. Então, por isso eu tenho 8 na cabeça, porque sempre, quando tem um feriado aí de 4 dias, né, 2 dias feriados e 2 dias final de semana, a gente usa essas férias. E no final do ano, isso dá 60 dias. Isso dobra o número de folga que você tem durante esse período, né, de trabalho, né? Então, a sua empregabilidade aqui é muito alta. Você não tem esse perigo de perder o emprego, porque aqui você é assegurado, no sentido de acabou, né? Vou explicar para vocês como funciona isso aqui. Aqui não existe carteira de trabalho, aqui existe contrato. E o contrato é como se fosse uma carteira de trabalho. Só que lá você vai receber o título de engenheiro, está escrito engenheiro, a tua posição. Você recebe o salário de acordo com isso, ou seja, aqui o engenheiro inicial, tá? Eu vou falar em euros e depois eu traduzo isso para real, tá? Você recebe aqui em torno, inicialmente, de 45 mil euros por ano. Isso equivale mais ou menos, tá? Mais ou menos 22 a 24 mil reais por mês, tá? Isso, tô falando em bruto, tá? Isso, base, assim, é engenheiro júnior, início de carreira. O primeiro salário é esse. É esse salário. Foi o salário que eu comecei, tá? Então, esse é o salário inicial, né? Tá? E isso, sim, dá para se ver muito bem. É óbvio que você precisa fazer uma pesquisa e com certeza, né? Eu sempre dou, no acompanhamento, eu sempre dou dicas de como você entender o salário e o local onde você vive e utilizar estratégias para sempre ter dinheiro sobrando. Isso aqui, engenheiro sempre vai ter, né, dinheiro sobrando se ele viver bem como todos aqui. Se ele, eu falo o efeito ganhar mais, né? Quando você tem gente que vive sempre acima do teu nível, ou seja, né, se você, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você é classe média e você quer viver na riqueza, né, você vai estar endividado. Se você é rico, você quer viver no ultra riqueza, você vai estar mais endividado. Então, quando você sai do Brasil, mesmo sendo classe média ou sendo muito bem de vida, você vindo para cá, você vai ver, você recebe mais ainda. Você vai receber muito mais. Qual que é o problema disso? É você não perceber o efeito e querer, né, gastar sem fim. Isso eu fiz no começo, tá? Eu fiz no começo, por quê? Porque imagina, eu era estudante pré-rapado, né, que ganhava bolsa, que sempre no final do mês zerado. Quando eu vi aquela quantidade de dinheiro na minha conta, eu fazendo compra, essas coisas, sem olhar na conta, né? Eu não olhava no banco, eu só passava o cartão,
eu comecei a gastar e eu vi no final do mês ainda sobrando 1.000 euros, 1.500 euros. Eu falei, cara, é isso. Só que isso tá errado, tá? Eu vou explicar mais pra frente, mas o importante é você entender. Você vai receber mais do que você... Assim, só se você tem uma situação muito atípica no Brasil, né? Você vai vindo pra cá, você vai receber mais do que você normalmente recebe no Brasil, mas você precisa ser inteligente e entender aonde você vive ou manter o estilo de vida, né? Não é manter o estilo de vida do Brasil, mas é manter o estilo de vida que você vai ter aqui. Pode ser um pouco acima do Brasil, vai ser na verdade, porque tem muitas coisas, muitas vantagens já, mas é não subir tão rápido, né? Segura um pouco. Eu indico o primeiro ano você segurar para você entender como funciona a Alemanha, como funciona o dinheiro, como funciona o imposto, como funciona tudo, né? Os seguros, tá? E depois disso, né? Você faz o que você quiser, mas esse é o efeito que a gente tem aqui. Quando você entra no mercado de trabalho aqui, você já entra reconhecido, você já entra nomeado engenheiro, você já consegue obter, né, tudo que você no Brasil busca de reconhecimento, de salário digno, de respeito como engenheiro, como engenheira, você recebe aqui de uma vez só. E isso é o que fez de verdade eu não só olhar, mas eu ficar aqui e ser muito feliz aqui, né?